Olá, caminhante! Tudo bem com você? Aqui é Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 14 ao dia 20 de outubro de 2024. E antes de começar a falar um pouquinho mais sobre a energia desse céu que tem a lua cheia no signo de Áries acontecendo essa semana, eu quero só dar um pequeno aviso para as pessoas interessadas no meu guia astrológico 2025. Semana passada eu fiz a maior propaganda do lançamento do guia, que é na verdade a segunda edição da minha agenda astrológica que começou no passado, e aconteceram alguns imprevistos em relação à entrega, à impressão, né, que eu iria fazer, como eu iria disponibilizar, e esse lançamento teve que ser postergado. E eu trago mais detalhes quando eu tiver uma data exata, porque agora depende de fatores externos a mim e eu não consigo estipular uma data exata. Provavelmente vai ser mais para o final do mês, daqui umas 2 semanas no mínimo, por conta da gráfica, né, o tempo de impressão, e eu vou avisando vocês por aqui. E quem tiver um interesse maior em saber, em realmente ser avisado quando for lançado, é só se inscrever na lista de interesse que vai estar aqui na descrição. Então, dito isto, assim eu já aviso, assim não fica para o final, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa semana muito especial, porque nós temos a lua cheia acontecendo na quinta-feira, no signo de Áries, como eu já comentei, mas ela vai ser também, a semana, na verdade, né, vai ser também positiva por conta do trígono que vai acontecer entre Sol e Libra e Júpiter em Gêmeos. Esse é um aspecto bastante expansivo, expressivo, muito favorável para as nossas relações, muito favorável para trocas, para a gente expandir um pouquinho mais o nosso círculo social, para a gente viajar, para a gente trocar, para a gente conhecer coisas novas, para a gente sentir mais a beleza e a leveza da vida. Nós estamos sendo convidados a isso, na verdade. Claro, o céu ele também fala de possíveis conflitos, atritos, porque a energia ariana, ela é sempre muito contundente, ela é direta, ela é resolutiva e às vezes sim um pouco agressiva. Mas essa lua cheia em Áries, ela vai estar sendo regida por Marte em Câncer. Então é como se fosse aquele cachorro acuado, aquele animalzinho assim se sentindo muito coagido, muito preso, e acaba sendo mais agressivo, mais violento, explodindo quando ele se sente ameaçado. Mas não é uma violência direta, não é uma violência gratuita. A gente no fundo, só está se defendendo quando a gente sente que o nosso espaço interno foi invadido. E as pessoas em geral, essa semana, elas podem estar sim um pouco mais impulsivas, um pouco mais reativas. Essa questão do conflito, essa questão da coragem, da diplomacia, da gentileza, e ao mesmo tempo, sim, de perdermos a paciência, de desequilibrarmos alguma parte da nossa vida, alguma questão, alguma área ou alguma relação, tudo isso vai estar muito presente. E conforme a semana for passando, a gente vai sentindo essa intensidade aumentando, porque é como se fosse essa luminosidade da lua
Então a gente vê no céu a cada dia ela está um pouco mais iluminada, até que na noite de quarta-feira ela vai estar no seu auge, porque a lua cheia oficialmente vai acontecer só às 8h30 da manhã de quinta. Então quarta a gente vê ela bem grande e bonita, quinta ainda sim, mas a partir de sexta ela já começa a diminuir. E se a gente pensar na simbologia lunar, no que isso representa e o quanto espelha na nossa realidade, a gente percebe que até quarta-feira as coisas elas vão crescer, elas vão aumentando, elas vão criando esse espaço para a gente perceber as coisas sob uma nova perspectiva, para a gente encarar cantos obscuros da nossa vida, seja mental, seja emocional, seja relacional, né? Porque aqui estamos falando sim do eixo das nossas relações e é o eixo que vem acontecendo eclipses desde abril do ano passado. Essa lua cheia especificamente não é um eclipse, porque ela não está em conjunção mais com o nodo norte e o nodo sul, mas não deixa sim de ativar a área da nossa vida, do nosso mapa, que vem sendo tocada desde abril do ano passado. Então fica assim um pouco ali uma área dolorida, uma questão mais sensível para a gente lidar, e pode ser que essa semana, se ainda não foi resolvido, se ainda não foi olhado, chegue a hora de olhar. Chegue a hora de perceber o que nós precisamos fazer, mudar e transmutar em determinada área, em determinados assuntos da nossa vida. Aqui, como é a lua cheia, a gente tem que pensar que a lua está em Áries, então toda essa intensidade emocional, muita raiva guardada, muita impulsividade, muita coisa que a gente esconde, e o Sol em Libra, que é a luz da consciência, trazendo a diplomacia, a gentileza e o equilíbrio, vem iluminar essas partes nossas raivosas. Essas partes assim muito reativas, essas coisas que a gente esconde e guarda de nós mesmos. Tem pessoas que têm essa natureza mais clara, então elas já são naturalmente mais reativas, mais impulsivas, mais raivosas, irritadiças, e essas pessoas podem estar sim à flor da pele. Mas tem pessoas que engolem, tem pessoas que guardam, que escondem a sua raiva, que escondem as suas garras, inclusive roendo unhas, né, para não ter esse impulso, para não machucar ninguém, para não ir lá e grab it, né, tô pensando em inglês, mas me vem muito esse termo, né, de ir lá e pegar com unhas e dentes, agarrar, eu acho que era esse verbo que eu queria, e agarrar muito forte aquilo que a gente deseja. Se a gente analisar a simbologia das coisas, tudo tem um significado intrínseco por trás. Essa questão das unhas, das garras, suas unhas são fortes, suas unhas são fracas, como que é a sua questão de ir lá e agarrar o que é seu, ir atrás do que você deseja, pensar na agressividade, como essa questão das garras também, quando a gente quer se defender, olhar para um animal, né, como ele faz esse movimento com as garras e o quanto isso está relacionado à relação que a gente tem com a nossa agressividade. E a agressividade, ela não é uma coisa ruim, ela não é uma coisa negativa. O julgamento, ele é muito humano. Então, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso eu devo, isso eu não devo. Isso é muito humano. Mas a agressividade, ela nos ajuda a nos proteger, a estabelecer limites e também nos impulsiona para o agir, para o fazer. Tanto é que a energia de Áries, o arquétipo de Áries é a coragem e ao mesmo tempo a raiva e a agressividade. Qual que é a diferença? A dose. A coragem, ela contém um pouco de raiva. Se você pensar, é a mesma energia.
Você precisa de uma força que brota do seu instinto mais profundo, brota aqui da barriga, né, dos nossos guts. Não sei porque eu estou falando palavras em inglês hoje, né, mas me vem muito essa questão, né, essa coisa mais forte dessa palavra, né, com os nossos instintos. A gente não fala com os nossos intestinos, né, mas se a gente pensar instinto e intestino tem a mesma raiz, então é mais ou menos dali, é uma coisa que é muito profunda, muito do nosso ser mais forte, tá? Então, essa semana pede sim que a gente trabalhe a nossa energia da raiva e da impulsividade, transmutando em coragem. Conversas difíceis, vou lá, vou colocar a minha opinião, vou expor limites, expor, né, os meus limites, expor as minhas percepções, e tudo isso pode ser sim desafiador, muito essa corda bamba, sabe, entre o colocar o meu limite, mas não ser agressivo, não ser indelicado, é sempre, a gente tá assim, né, o tempo todo numa corda bamba com as pessoas ao nosso redor, porque existe uma linha muito tênue entre o que eu desejo, o que o outro deseja, as nossas expectativas. Eu gosto sempre de pensar no 100%, né? Que quando a gente tá numa relação, a relação é 100%, ou seja, é 50-50. Não tem como ser 200%, é 100% os dois. Então, olhar para quanto cada um está dando do seu 100%, porque a ideia principal, o ideal, o equilíbrio perfeito seria cada um dar 50%. E aí, 50-50, a relação está 100%. Se a relação está em 100%, quer dizer que ela está saudável. Tem relações que são 10%, 20%, depende muito também do tipo de relação. Mas eu estou falando de uma relação importante para você. Se as duas pessoas dão 100%, é a relação perfeita e ideal. É muito raro, porque às vezes tem fases que um precisa doar um pouquinho mais, um tá lá no 60%, 70%, que eu acho que é o máximo ali saudável, e a outra pessoa tá dando só 30% da sua dedicação à relação. Aqui envolve muitos fatores, na verdade, mas infelizmente a maioria das relações adultas, eu tô querendo dizer, porque sim, uma criança, o bebezinho você vai dar, a mãe vai dar 100 e o bebezinho tá dando 0, e é normal. Depois a criança vai crescendo, começa um pouquinho a mais, mas a mãe ela sempre vai estar em desvantagem nessa relação. Só que é assim que tem que ser, porque a criança ela não tem para dar, e tá tudo bem. Mas eu tô falando de relações adultas e saudáveis. Se um tá sempre dando 70%, 80%, até 90% e o outro não está doando nada, é uma relação desequilibrada, é uma relação de certa forma disfuncional, que provavelmente tem muitas dinâmicas conturbadas envolvidas ali. E nessa semana a gente precisa olhar para isso e encontrar de volta um pouco desse equilíbrio. Como que isso pode acontecer? Com uma boa conversa, com alguma terapia que ajude você a olhar por que você tem que doar tanto, o que você espera com isso, como que pode haver essa busca pelo equilíbrio novamente. Então essa fica como reflexão e convite à ação, porque sim, a Lua em Áries, ela pede um movimento, ela pede uma ação. Vale muito a pena investigar questões familiares, dinâmicas familiares também disfuncionais, que nos ensinaram a ser assim, talvez a projeção que a gente faz das nossas feridas infantis nas nossas relações atuais. Tem muita coisa por trás de situações e questões que a gente está vivendo hoje. Nada está solto, nada é aleatório, existe um fio condutor para tudo, conectando tudo. E se a gente sabe olhar, avaliar, encontrar esse fio e depois tirar os nós que existem ali, fica muito mais leve, fácil seguir. Vamos então para cada dia da semana, porque é uma semana cheia de aspectos, além dos aspectos menores da Lua, e eu quero falar dia a dia para eu poder me aprofundar melhor. Na segunda, dia 14, tem esse aspecto do trígono entre Sol e Júpiter, que eu já falei, né, no início. Ele vai acontecer durante a madrugada,
Então, domingo, segunda, são dias muito positivos, muito favoráveis para encontros, para trocas, para viagens, para conhecimento, para você se sentir bem, para trabalhar o otimismo, uma mente que trabalha a seu favor, que tenha pensamentos elevados, essas questões de confiança maior na vida, a reajustar as suas filosofias, é muito positivo aqui. Só que ao mesmo tempo, durante a madrugada, amanhã ali principalmente, esse Sol ele segue e ele faz uma quadratura com Marte em Câncer. E isso já traz um desafio maior, principalmente numa semana de lua cheia, que é esse aumento da impulsividade, da agressividade, da impaciência. Esses 3 primeiros dias da semana, segunda, terça e quarta, tendem a ser os dias mais desafiadores, dias intensos, dias de muita movimentação interna ou externa, muita coisa vem à tona para que a gente perceba. E essa energia da raiva, ela pode sim ser muito benéfica se ela for bem direcionada. A pior raiva que existe é a raiva acumulada. E também, claro, quando a gente joga ela para fora, quando a gente projeta no outro de uma maneira descontrolada. Mas dentro da gente, a raiva pela raiva, né, conosco mesmo, é a pior que existe, é aquela que a gente reprime, é aquela que a gente não olha, é aquela que a gente não trabalha. Então pode ser sim segunda-feira, né? E esses 3 primeiros dias, na verdade, da semana, dias mais dinâmicos, mais atarefados, em que a gente se sente um pouco sobrecarregado, irritado, impaciente, porque é tudo vindo à tona para a gente perceber e acolher. Na segunda-feira, o único aspecto da Lua é um encontro com Saturno. A Lua vai passar o dia em Peixes. Então a gente fica assim um pouco mais sensível, um pouco mais irritadiço, né? E esse aspecto ajuda também a trazer um certo distanciamento emocional, uma facilidade para olhar de fora o que a gente estiver sentindo, sem se envolver tanto, só que ao mesmo tempo traz um pouco de autocobrança. Pode ser que seja um dia muito atarefado, muito cheio de coisas, e chegue ali o final do dia, vem aquela sensação de nossa, não dei conta, nossa, ainda preciso fazer muitas coisas, venha um sentimento de sobrecarga, e a gente precisa lidar com ele da melhor forma. Para fechar a noite ainda vai ter Vênus fazendo uma oposição com Urano, e essa oposição ela fala de uma certa necessidade de ruptura. A gente precisa romper com alguns apegos nossos, com alguns valores ultrapassados, para a gente seguir vendo a vida de uma maneira mais clara. Pode ser também um aspecto que favoreça conflitos nas relações, insatisfações, coisas que acontecem de uma maneira abrupta, de uma maneira surpreendente, né? No sentido de nos surpreender, de ser uma surpresa, de ser inesperado. Mas isso aqui já depende muito do contexto pessoal de cada um. Não é um aspecto que vai influenciar as pessoas da mesma maneira. Então, só trazendo um panorama geral, mas para cada um pode ser que sinta da mesma forma. Por exemplo, se a pessoa tem esse aspecto no mapa natal, então reforça. Se a pessoa está passando por uma crise na relação, aí também é um risco maior. Se não, é um contexto mais geral, da gente olhar para certos valores, o que é valor, o que eu acredito, o que eu valorizo, e perceber se isso não está causando alguma disfunção na nossa vida, alguma coisa que não tá legal e que precisa ser reavaliada. Na terça-feira, a Lua passa ainda a maior parte do dia em Peixes, até as 5h30 da tarde. Das 5 às 5h30 a Lua fica fora de curso, então é um período muito curtinho e vai ser um dia muito movimentado no céu. A Lua vai estar toda cheia de compromissos com outros planetas ali, então são aspectos menores, mais curtos, né? Até entrar em Áries, então todos esses aspectos que ela faz é ainda com a Lua em Peixes.
Então, um dia bastante atarefado, bastante movimentado. Lembrando que peixes, ele sempre traz, de uma maneira geral, claro, né, não para todo mundo, um pouco de confusão, de falta de foco, fica uma coisa assim, sabe, meio solta, meio estranha. Então pode ser sim um dia não muito produtivo. Na verdade, segunda e terça, no quesito produtividade, não é dos melhores, porque parece que tem muita coisa acontecendo internamente, talvez até externamente, mas falta essa coisa do foco, do vou fazer, vou pegar, né? Vou ser produtivo, vou lá resolver. Não é a energia principal aqui. E no final do dia, na terça-feira ainda, Vênus vai fazer um trígono bem bonito com Netuno em Peixes. Então, Vênus está em Escorpião. Aqui a gente tem uma Vênus bem agitada essa semana, fazendo 3 aspectos antes de entrar em Sagitário. Então, as nossas relações elas vão estar mais fortes, elas vão estar mais intensas, as coisas acontecem, as questões elas vêm e os ajustes precisam ser feitos, nada mais que isso. Na verdade, por isso acontece essas questões, para a gente perceber as dinâmicas que a gente cria nas nossas relações através das nossas projeções. Então, Vênus com Netuno deixa a gente mais intuitivo, inspirado, criativo, artístico, idealizado, né? Então, idealizando, na verdade, muito idealizador, querendo, né, criar expectativas ali, mas é um aspecto positivo. Então, por exemplo, uma maneira positiva de usar essa energia, assistir um bom filme, assistir um filme inspirador, assistir uma história que te traga um certo sentimento bom, né? Não um filme violento, não é qualquer filme, mas sim uma coisa mais leve, mais artística, que traga sentimentos bons e inspiradores, tá? Essa energia também favorece muito a cura de uma maneira geral, a cura nas relações, porque estamos falando de um trígono de água, estamos falando de signos que envolvem a energia espiritual e a energia de cura. Então, esse é um aspecto bastante interessante para essa semana. Na terça-feira, a Lua passa o dia em Áries, não tem aspectos no céu, então um dia mais solto. A Lua não está fora de curso, então isso é favorável, quer dizer, não fica solto a ponto de ser imprevisível, mas fica mais solto no sentido de já tem tanta coisa acontecendo que o céu ele deixa a gente fazer as nossas próprias escolhas. E essa Lua vai estar sendo regida, como eu já comentei também, por Marte em Câncer. Então, a gente fica mais emotivo, a gente fica mais reativo, essa questão do passivo-agressivo, sabe? Ah, pisou no meu calo, eu reajo, ou coisas que vêm sendo há muito tempo acumuladas acabam vindo à tona, explodindo. Então, é um dia para a gente tomar muito cuidado para não sermos reativos e também para não cairmos nas garras de pessoas reativas e mais agressivas, tá? Num sentido mais prático, tudo certo, tudo ok, uma energia, né, que traz ânimo, força, impulso, porque é um signo de fogo, então a gente fica assim mais animado, mas as questões ali de pano de fundo, as questões emocionais, elas ficam um pouco mais intensas, sim. Quinta-feira, a Lua vai entrar em Touro às 5 da tarde e ela fica fora de curso meia horinha também de novo, desde 4h30. Aqui, então, a maior parte do dia, ainda com a Lua em Áries, um céu muito movimentado de novo, todos os aspectos da Lua em Áries acontecendo nesse dia. Então, pode ser um dia mais agitado também. Terça e quinta são os dias mais intensos. E Vênus também vai ser ativada nesse dia, lembrando que ela rege o Sol em Libra, que vai estar fazendo oposição com a Lua em Áries. Ou seja, ela é um aspecto importante dentro dessa dinâmica da Lua cheia, porque ela é o regente do Sol. Essa Vênus, ela vai estar fazendo um sextil com Plutão no último grau de Capricórnio. Vênus está se despedindo de Escorpião, Plutão voltou para o último grau de Capricórnio antes de entrar em Aquário de vez.
E no mesmo dia ainda, Vênus entra em Sagitário. Então é um dia muito favorável para curar feridas nas relações, olhar para as coisas de um ângulo diferente. As questões financeiras ficam favoráveis, porque Vênus fala de valores, né? E aqui é favorável com Plutão em Capricórnio, que tem muito a ver com finanças. Então, aqui uma questão mais prática. Mas para as relações, favorece uma dinâmica assim de eu vou me abrir, eu vou me entregar, eu vou mostrar o que eu tenho de melhor e eu vou perceber como que isso reverbera nas pessoas ao meu redor, porque muitas vezes a gente se fecha, a gente entra em jogos de poder, a gente entra em busca por aprovação, no sentido de eu vou agir de determinada forma para ver se eu consigo determinada coisa, e isso não é transparente, isso não é real, e logo, claro, a gente cai numa novela, a gente fica ali vivendo uma encenação e começa a criar máscaras e máscaras e máscaras e nunca consegue sair mais delas, porque a gente está vivendo um personagem dentro do personagem, porque a gente já é um personagem humano, né? A gente está aqui como um personagem temporariamente e aí a gente cria outro personagem que é essa projeção para as nossas relações. Como eu acho que eu tenho que ser para daí a pessoa gostar de mim, me aceitar e me aprovar. Então, observar aqui se a gente não está caindo nessas dinâmicas. Depois que a Lua entrar em Touro, então a Lua entra em Touro às 5 da tarde e Vênus, que rege esse signo, logo vai estar sendo ativada aqui, entra em Sagitário. Então, uma Lua em Touro, regida por Vênus em Sagitário, é uma Vênus muito mais expansiva, muito mais alegre, querendo se divertir, querendo coisas legais, coisas boas. Sexta-feira, a Lua passa o dia em Touro com essa dinâmica, um dia mais calmo, mais tranquilo, com essa Vênus também que saiu do submundo de Escorpião, saiu lá do reino dos mortos de Hades, né, para a mitologia, que é Perséfone, né? Mas ela entrando em Sagitário, ela assume o arquétipo do centauro. Então a busca pelo conhecimento, querer viajar, querer passear, querer trocar, querer conhecer, querer expandir os horizontes, tudo isso vai estar muito favorável. Então sexta-feira tende a ser um dia bem gostoso, bem interessante para esses assuntos venusianos. No sábado, a Lua ainda passa o dia praticamente todo em Touro, ela entra em Gêmeos às 5 da tarde, fica meia horinha só fora de curso, bem interessante essa sincronicidade, né, da Lua fora de curso por meia hora ali, sempre por volta das 4, 4h30, durante toda a semana, incluindo aí o sábado, e durante o dia ela vai estar bem movimentada. Então, sábado ainda é um dia interessante para fazer coisas, para resolver coisas, para viver, né? Então, o dia pode ter bastante assuntos, movimentações acontecendo. Quando ela entrar em Gêmeos, ela passa desse universo material, mais calmo, mais centrado, para uma energia mais mental agitada. Então, sábado à noite é muito bom para quem quer sair, quem quer se divertir, conversar, estar com pessoas, tudo isso é muito favorável. Mas cuidar dessa mente que nos atravessa de uma maneira muito faladora, muito cheia de diálogos, cheia de coisas para falar, para pensar, então aquela mente que não para. E tem um aspecto de oposição com Vênus, né, que acabou de entrar em Sagitário, e isso não é tão favorável para o nosso senso de autoestima. Então, sábado à noite, a gente pode se sentir, sim, um pouco desconectada da nossa verdadeira beleza, do nosso verdadeiro valor que vai além da aparência. Então, aqui, claro, depende muito do contexto, mas é um sábado à noite que traz uma certa insegurança em relação à nossa visão de nós mesmos, seja ela do físico, seja ela do quanto a gente está se valorizando. Então é interessante até refletir sobre isso
para você não cair nessa armadilha se a mente vier com pensamentos de olhar só para os defeitos, tá? E finalmente, domingo, um dia bem tranquilo. A Lua ela só faz uma quadratura com Saturno durante a tarde. Então, um domingo de Lua em Gêmeos é um dia bom para passeio. É um dia bom para pequenas viagens, deslocamentos. Vou ali na cidade vizinha, vou visitar um lugar novo, diferente, vou estar com pessoas, estar com amigos. É muito bom para isso. Já essa quadratura com Saturno pode trazer sim um pouquinho de cansaço. Então, domingo, meio da tarde, parece que bate aquela bad de domingo, sabe? Aquela sensação assim de peso, de sobrecarga, de, enfim, colocar as coisas muito à tona para refletir, para ver se é isso mesmo. Então pode ser sim um dia que, apesar de ser bom para passeios, para espairecer, também traz uma dinâmica aí de será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Uma certa cobrançazinha antes de começar a próxima semana. Então é isso que eu tenho para trazer para você essa semana. Eu espero de verdade ter contribuído de alguma forma para você se preparar, para você estar atento, atenta, presente na sua vida a cada acontecimento, a cada momento, e que essa tradução do céu guie a sua semana e a sua jornada. Eu desejo para você uma excelente semana. Se você quiser me deixar aqui uma troca, né? Eu acho interessante essa energia de troca, deixando seu like, seu comentário, se inscrevendo no canal ou dando a sua nota no Spotify, seguindo o meu canal também. Isso tudo me ajuda muito a saber que tem alguém aí do outro lado que está ressoando com a minha energia. E se você quiser responder uma pergunta para mim, eu queria saber como que é a energia da raiva para você? Como que você sente a raiva? Como que você reage à raiva? Inclusive, se você quiser me dizer o seu Marte natal, se você souber o posicionamento de Marte e como você lida com a raiva, porque os dois estão diretamente ligados e você vai perceber. Eu tenho Marte em Sagitário, em conjunção exata com Urano, e os dois estão fazendo uma quadratura que é um aspecto bem desafiador com meu Sol em Peixes. Então eu tenho uma questão muito forte com a raiva, com a impulsividade. Ela é uma energia muito prevalecente em mim. Quem ouve, né, quem me vê, não imagina, mas dentro de mim eu sou um vulcão em erupção. E para mim trabalhar essa energia no sentido de aprender a canalizá-la positivamente, foi um trajeto muito longo. Antigamente, quando eu não tinha tanta consciência, eu era bem reativa, eu era bem explosiva, eu tinha vários conflitos e hoje eu tento lidar melhor com isso. Então, me abrindo aqui para você, e eu espero que você também deixe o seu comentário contando sobre seu Marte e como você lida com a sua raiva e a sua agressividade. Um beijo no coração, até mais. Tchau, tchau.